Bem, pessoal, vamos de BTC nesse sábado, 24 de dezembro, agora na Espanha, 13 horas e 7 minutos, no Brasil, 9 e 7 da manhã, dia de Natal, um Feliz Natal para todos os integrantes aqui da comunidade Trade with Renato. Gente, a BTC está promovendo aqui o desenho final desse candle anual, que se encerra em poucos dias, já 31 de dezembro, desenhando um candle vendedor, seguindo esse script, esse padrão de 3 candles compradores e um vendedor aqui no anual. Esse candle aqui não é High Nash, é o candle ordinário, ou seja, ele é vendedor quando o fechamento está abaixo da abertura e ele é comprador quando o fechamento está acima da abertura. Então vocês vejam que desde 2011 a BTC respeita esse padrão de 3 candles compradores seguidos por um candle vendedor. Então, em 2011 teve um candle comprador, 12 comprador, 2013 comprador, 2014 um candle vendedor. 2015 comprador, 16 comprador, 17 comprador, 2018 um candle vendedor. 2019 comprador, 20 comprador, 21 comprador, 2022 a plotagem desse candle termina em poucos dias, muito provavelmente vai permanecer esse candle vendedor até o dia 31 de dezembro. Vocês vejam que isso nos dá um forte indício de como será o candle de 2023. Fica para reflexão de cada um. 3 candles compradores e um candle vendedor, então é bem provável que a partir de 2023 a gente starte uma belíssima sequência de candles compradores, escalando aqui em direção a um patamar bem acima de 100 mil dólares, porque o próximo quadrante já levaria a BTC para algo entre 100 mil e 500 mil dólares. Enfim, fica para reflexão de vocês. E aqui no nosso gráfico diário no Squeeze, a BTC está desenhando um corpo real comprador. A nossa resistência mais imediata é 17.010, que é onde está a mediana do canal de Keltner. Tem uma laje segurando a gente como suporte, que é a base da nuvem na projeção, que está em 16.700, ou seja, a BTC está aprisionada na cunha dessa subfigura triangular logo abaixo da mediana, então ela deve ficar forçando aqui a mediana. Em algum momento ela vai explodir para buscar a base da nuvem, que se confunde com a extensão da aresta superior dessa cunha triangular na altura de 17.400. Na projeção a gente acabou ganhando um pouco de espessura por conta da violência dessa corretiva aqui, que estressou a base da nossa cunha triangular e inclusive ameaçou a revogação da nossa figura de acumulação triangular. Mas o fato é que a gente retornou de forma épica para dentro da cunha e agora a gente precisa superar a mediana do canal de Keltner. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente segue com aquele belíssimo engolfamento. A grande banda do mês 11 de 22 segue abraçando, engolfando a banda do mês 12, cujo desenho termina agora em poucos dias, dia 31 de dezembro, repetindo aquele padrão que levou a BTC para o all-time high lá em 2021, onde a gente bateu 69 mil em novembro de 2021. Qual foi o padrão? A grande banda do mês 5 de 21 engolfou, abraçou forte a banda do mês 6 de 21. Vocês vejam que essa banda aqui de VWAP mensal abraçou forte essa banda subsequente do mês 6 e isso criou condições, interrompeu esse ímpeto vendedor, criou condições para a BTC buscar o all-time high lá em 69 mil dólares. No intraday, a BTC tá um reloginho, tá muito bom para trade hoje. Bate na upper, volta para VWAP, acumula no patamar da VWAP, bate na upper, volta para VWAP. Agora os assinantes da sala de sinais têm acesso a um copy trade que replica as operações na conta do assinante. Ontem todos os sinais fecharam rapidamente, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje não vai ser diferente. E na Seara Fática, um novo relatório dos órgãos de repressão criminal envolvendo criptografia norte-americanos dá conta de que o grupo de hackers patrocinado pela Coreia do Norte roubou mais de $1 bilhão com B de bola em ativos criptos desde 2017. O grupo de hackers Lazarus, que é patrocinado pelo regime de Kim Jong-un, roubou só da Ronin naquele ataque contra a X-Infinity, roubou mais de $600 milhões
E no total já é mais de 1 bi, né? Na verdade, já tá quase em 2 bi essa conta. É bizarro o que esse grupo de hackers Lazarus tem feito com a criptografia. É disparado o grupo de hackers mais nocivo do mundo cripto. E as 5 criptomoedas mais pesquisadas no Google durante o ano de 2022, BTC disparada na frente, seguida de Shiba Inu, Dogecoin, Ethereum, Avalanche, depois vem em sexto lugar Litecoin ou Litecoin, LTC, Cardano, XRP, SafeMoon e Nexus. A BTC segue disparada em primeiro lugar. E a CVM brasileira, o órgão de regulador mobiliário brasileiro, regulamentou os fundos de investimentos com BTC e criptoativos. A resolução CVM 175 de 2022. Na verdade, essa resolução facilitou a vida dos fundos que aportam capital em Bitcoin e criptoativos. É o novo normal. Agora, cada vez mais, essa nova fronteira de investimentos vai ser objeto de regulamentação, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E a Caroline Ellison, na seara geopolítica e finanças internacionais, a ex-CEO da Alameda, o braço de investimentos da FTX, já está fazendo o seu belo estrago na vida de Sam Bankman-Fried. A Caroline Ellison disse que ela e o Sam Bankman-Fried concordaram em enganar credores. Ou seja, o acordo que ela fez com os promotores norte-americanos, em que a fiança dela ficou muito baixa e ela se livrou em $250 mil e ela ainda se livrou de 110 anos de cadeia, está fazendo o seu grande estrago na vida de Sam Bankman-Fried, justamente porque ela assinou um acordo como delatora. Ou seja, ela tem que ajudar os promotores norte-americanos a destruir a vida do Sam Bankman-Fried e conseguir lá no mínimo uma centena de anos de cadeia para o Sam Bankman-Fried. E uma juíza do caso Bankman-Fried se declarou impedida. Ela declarou o autoimpedimento, dizendo que o seu marido é sócio de um escritório de advocacia que teria já advogado em prol da falida FTX. Ou seja, só por aí a gente consegue ter noção da dinheirama que o Sam Bankman-Fried e os seus pais estão gastando com bancas de advogados, porque já tem juiz se declarando impedido de assumir o caso. E uma tempestade épica vai varrer o norte dos Estados Unidos e Canadá com apagões e caos. Uma mega nevasca está prevista em razão de um ciclone bomba que pode levar as temperaturas do Canadá e norte dos Estados Unidos para até menos 55 graus Celsius. Os meteorologistas estão dizendo que uma tempestade dessa magnitude acontece uma vez a cada 20 ou 30 anos. E em Chicago é esperada uma queda da temperatura para além de menos 55 graus Celsius. Isso mata uma pessoa em menos de 5 minutos se ela ficar desabrigada, vamos colocar assim. Ou seja, é bizarro o que vai acontecer nos Estados Unidos nas próximas horas. Gente, a BTC segue acumulando, segue respeitando aqui a nossa cunha triangular. A nossa próxima parada com certeza vai ser a base da nuvem aqui no diário, na altura de 17.400, que está se confundindo com a aresta superior na extensão. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.